Olá, povo lindo, todos bem? Eu espero que sim. Nós combinamos na última aula de fazer questão sobre o assunto transitividade verbal, né? Nós estudamos isso no último vídeo. Para quem está aqui hoje vendo esse vídeo, seria interessante ver o vídeo de teoria sobre transitividade verbal. Bom, para começar, primeira coisa, não esqueça de se inscrever, né? Se gostar, dá o seu joinha e compartilhar para as pessoas, para os amigos que você acha que vai ajudar. Meu objetivo aqui é exatamente trazer um português direcionado para concurso público ou para vestibular e indo direto ao foco, bom? Então, vamos... eu sou a Maria de Lourdes, professora Maria de Lourdes, e o nosso canal se chama Português Sem Mimimi. Ou seja, sem mimimi porque vai direto ao ponto, não fica enrolando com assuntos ou informações que não são tão relevantes. Então vamos que vamos? Na nossa última aula, nós estudamos exatamente os 5 tipos de verbo. Então, para começar a fazer o exercício, eu coloquei aqui um resumo, né? Um resumo dos 5 tipos de verbos, para que a gente, né, da transitividade, para que o conhecimento fique ainda melhor. Então, tá aí, desses 5 tipos de verbo, nós temos o verbo transitivo direto, esse verbo transitivo indireto ou direto e indireto. Então, já sabemos que esses 3 tipos de verbos, todos 3, o que é que eles são? Eles são verbos transitivos. O que significa ser verbo transitivo? Significa que os 3 exigem um complemento. Cada complemento, a diferença de um complemento para outro vai ser simplesmente ou a ausência da preposição ou vai ser a presença da preposição. Então, já sei que a palavra transitivo significa que ele movimenta para o complemento. E qual é um complemento de um verbo transitivo? Vai ser sempre um objeto. Esse objeto sem a preposição chama-se objeto direto. Um objeto com a preposição vai se chamar objeto indireto. Então, isso aqui vai ser sempre o complemento desse verbo. Aí você vai ter o verbo transitivo direto e indireto, que ele vai exigir 2 complementos. Um complemento com a preposição, sem a preposição, e outro com a preposição, não é? Então, tá aí, primeiro complemento, segundo complemento. Se o verbo exige 2 complementos, então por isso é chamado verbo transitivo direto e indireto. Muito bem. Esses verbos, assim como o verbo intransitivo, todos eles são verbos que, né, representam uma ação. Então, aqui você vai ter uma ação neles aí. Por ter uma ação, a gente diz que esse verbo é significativo. São verbos nocionais, né? Muito bem. E aí, esse verbo intransitivo aqui, que é uma ação também, o nome já diz, é intransitivo. Se é in é o prefixo não, significa, né? Que é o prefixo, in é o prefixo, significa não. Se o de cima é transitivo, significa que exige um complemento para ter sentido. Esse daqui que é in significa que o verbo por si só, pela própria ação, já tem o seu significado, tá? Então, ele representa o significado na própria ação, ele não movimenta para um complemento. Só que é muito comum você encontrar em provas algum complemento, alguma coisa depois de um verbo transitivo. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o verbo intransitivo não exige complemento, certo? É verdade. Agora, o que pode, mas não é obrigatório, aparecer depois de um verbo intransitivo? Então, nunca esqueça disso. As provas adoram, principalmente Fundação Carlos Chagas, adora aí trazer um verbo intransitivo. Por quê? Porque depois dele, você tem uma adjunta adverbial, que inclusive pode vir com preposição e o candidato lá na prova confundir com adjunta adverbial ou com objeto indireto, né? Que geralmente são os adjuntos adverbiais de lugar, são os principais.
que aparece aí, né, a preposição. Mas tem outros também. Aí a prova quer que você pense que ele é um objeto indireto. O predicativo sujeito, mais raro aparecer com preposição, e também pode aparecer aqui depois, que é comum aparecer depois de um verbo transitivo, a prova também gosta muito de colocar aqui o próprio sujeito. Colocar o sujeito aqui, depois, a prof não treinou muito, mas tá dando a melhorada, sujeito. Colocar o sujeito também. Então, quando você tem, depois de um verbo transitivo, uma adjunta adverbial, é comum. A prova, ela quer que você ache que isso é um objeto indireto. Quando tem predicativo sujeito e sujeito, ele quer que você pense que é objeto direto. Bom, agora, aqui, depois nós vamos fazer uma aula só para trazer as particularidades, a diferença de adjunta adverbial e predicativo sujeito, de verbo intransitivo e verbo de ligação. Porém, aqui já dá para a gente pensar o seguinte, quando ele é adjunta adverbial, ele modifica o verbo. É claro, ele também modifica o adjetivo e o próprio advérbio, mas nós não vamos tratar disso hoje. Estamos falando do verbo. E quando é um predicativo sujeito, ele qualifica, ele passa um atributo para o sujeito, ok? Então, esse verbo intransitivo ele é muito querido. Esses 4 verbos juntos, como a gente já falou, já é um verbo de ação. É um verbo de ação, que futuramente, quando a gente for trabalhar, por exemplo, o predicado, a gente vai ver que ele compõe o predicado verbal, já que tem uma ação. Bom, agora que eu tô vendo aqui meu avatar, né? Tá chique, né? Parece que vai para um casamento. Isso é minha amiga de São Paulo, Paulinha, que faz. Ela que faz todas as minhas artes aí. E aí agora eu tô chique. Aí uma aluna perguntou, prof, por que você tá de cabelo curto? Porque, gente, vai fazer 2 anos que eu tava de cabelo curto quando eu fiz. Ah, que você não muda para cabelo comprido? Porque agora o avatar, a gente não consegue pegar o mesmo rosto. Tá muito diferente. Aí eu deixei esse mesmo. Daqui a pouco eu vou cortar o cabelo de novo, né? Então, então vamos deixar de conversa fiada e vamos voltar aqui e dar sequência. Aqui, povo lindo, o verbo de ligação é o nosso 5º verbo, tipo de verbo. O verbo de ligação, já disse, é de ligação porque não tem ação. A função dele é ligar exatamente o sujeito ao predicativo do sujeito. Olha, às vezes a seta sai mais reta. Ao predicativo sujeito. Então, qualifica o sujeito, como nós já falamos aqui acima, né? Então, depois de um verbo de ligação. Lembrando, o predicativo, como eu falei na aula anterior, ele está ligado ao sujeito, vem sempre depois do verbo, qualifica o sujeito, né? Ele qualifica o sujeito. Agora, ele pode... muita gente pensa que o predicativo só está depois de um verbo de ligação. Ele pode aparecer depois de qualquer verbo, inclusive o verbo intransitivo, qualquer um desses aqui transitivos também. É que termina as provas cobrando mais depois de verbo intransitivo de ligação. Exatamente, de ligação é a condição do verbo continuar de ligação. Vamos falar disso também em outra aula. Quando não tem predicativo, o verbo de ligação deixa de ser de ligação. E o verbo intransitivo, a prova usa muito para a gente achar que é objeto direto, ok? Então tá aí uma rápida revisão sobre os 5 tipos de verbo, sobre a transitividade verbal que estudamos na aula passada. Então, quem está nessa aula aqui e não viu o último vídeo, por favor, vá ver o último vídeo que está lá bem passo a passo. Bom, então vamos começar, né, as nossas questões. A nossa primeira questão é uma questão da Zambini. Zambini ou Zambini, depende, né? Porque não tem acento aqui no final. Aqui você tem, ele está pedindo o termo que exerce a função. Se é termo, já é análise sintática. Ele só quer saber o que significa a função uma roupa. Vamos na oração, já sabemos que temos que procurar o verbo. Gente, eu já dei muita aula pra gente que não sabe realmente identificar o que é o verbo. Como eu faço morfossintaxe, eu não gosto de trabalhar toda a morfologia para depois entrar na sintaxe, eu chamo a atenção uma coisa. Se você tiver em dúvida de saber o que é um verbo, sempre lembre, de uma forma bem prática. Verbo é sempre aquela palavra que você vai encontrar na oração, que ela por si só, se você tirar aquela palavra por si só, né, ela já tem uma pessoa. Então, quando eu digo usa, né, ele usa, ela usa. Ou esse verbo aparece na forma infinitiva, que são os verbos terminados em AR, ER e R, né? Aqui seria usar.
Então, aqui usa. Então, o verbo é sempre aquela palavra que você encontra já uma pessoa nela. Isso se você tiver em dúvida, porque a gente tem que localizar o amor da nossa vida, que é o verbo. Então, usa. Você agora vai fazer o quê? Vai perguntar. E a pergunta vai ser: quem usa? Usa algo. Usa alguma coisa. Infelizmente, usa até alguém. Então, eu já sei que o verbo usar aqui, ele é um verbo que exigia um complemento sem preposição. Então, ele é verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo direto. Esse verbo exigia um complemento, que é o complemento que a questão está pedindo. Ele está perguntando que complemento é esse. Aí você tem lá uma roupa. De qualquer forma, uma é um artigo, né? Artigo é a, o, os e as. Uma, uns e umas. Então, aqui não tem preposição. Então, eu já sei que isso aqui é um objeto direto que está completando o verbo usar. Então, como a prova quer saber o que é uma roupa, eu já sei que é objeto direto. Então, vou lá na questão e já encontro a resposta correta, letra D, sem problema nenhum. Bom, vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, a mesma coisa, a questão está pedindo que o verbo é na frase. O que o verbo é na frase? Então, eu já sei que é análise sintática na oração. Se tem verbo, porque é oração. Então, se a empresa fornece comida aos trabalhadores, o verbo é o amor da nossa vida sempre. Quem é? O verbo, né? Então, até passar na prova, você já sabe que tudo começa, tudo termina com o verbo. É lá ele que você vai perguntar. Então, quem fornece algo, fornece alguma coisa a alguém. Então, este verbo, ele exige dois complementos. Então, aqui, ele exigindo o primeiro complemento sem preposição e segundo complemento com preposição. Diante disso, eu já sei que ele é um verbo transitivo, porque exige complemento, direto, porque aceitou um complemento sem preposição, e indireto, porque nós temos um complemento com preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Comida foi o algo fornecido, objeto direto. E aos, olha aqui a preposição, povo lindo. Olha a preposição aqui. Então, a mais os. Então, a preposição é a, né? Mais os. Isso aqui o que a prof falou na aula passada. É uma combinação, porque não perdeu nenhum aspecto gráfico nem fonético, né? Então, a preposição é o a mais os. Então, isso aqui já é o objeto indireto. Povo lindo, vamos ver o que a questão quer. A questão não pediu o tipo de verbo. Bom, a empresa automaticamente é o que ou quem é o sujeito. Então, a questão só está pedindo o tipo de verbo. Então, se só está pedindo o tipo de verbo, a gente tem aqui na letra E, a prof falou no último vídeo dessa fase de transição, né? E é. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou daqui de Salvador, mas morava em Campinas, né? Fez 20 anos. E aí voltei agora, fez 7 meses. E aí a prof está nessa fase de transição. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Aí a gente vai para a questão de número 3. A nossa questão número 3, agora nós temos aqui grifado 2 termos. Todos, tudo isso. Qual que é o segredo dessa questão? Primeiro, ele continua pedindo termos, então análise sintática, sublinhado e tem que ser respectivamente, ou seja, na ordem que aparece na frase. Na ordem você tem todos e você tem tudo isso. Qual que é o segredo? O de sempre. Eu começo por onde? Pelo verbo, amor da nossa vida. E quando eu localizo o verbo, eu separo, sempre é bom separar para você ter uma visão. Lembrando, o verbo, ele é Deus Todo-Poderoso, nada pertence a ele. Ele pede as coisas, mas nada pertence a ele. Então, isso quer dizer que esse de, né? Esse de que está aqui grifado, tá vendo? Que a prova não grifou, essa é a pegadinha da questão. Ela sublinhou tudo isso, mas ela quer que você saiba, como nós falamos na nossa última aula, que a preposição faz parte aqui do complemento. Ela está dentro do complemento sempre, mas não foi sublinhado, não interessa. Mostra, ele quer saber do seu conhecimento. Então, quem sabe de algo, sabe de alguma coisa. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, então eu já sei que isso aqui tudo, mas a prova grifou só isso.
Se ele falasse pelo menos núcleo, não, ele não falou núcleo, então já sei que é objeto indireto, mesmo que o de, né? Objeto, olha aí, tem que ter a borrachinha que a prof fica olhando aí o de. A cabeça fica de, entendeu, Paulina? E aí, fui lá. Mas eu tô tentando me adaptar. Então, aqui, objeto indireto. Objeto indireto. Olha, se objeto indireto, verbo complemento, né? Ó, verbo SVC, o famoso SVC. Então, todos já sei que é o sujeito da minha oração. Então, na ordem sublinhada e respectiva, eu vou ter na minha questão sujeito e objeto indireto. E aí, automaticamente, nós não vamos perder tempo. Letra D de dado é a resposta, sujeito e objeto indireto. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 é aquela clássica questão que você olha assim e fala, Jesus, o que eu vou fazer? Vai sair correndo? Não, vai sair correndo para acertar logo e para aprovar, para gabaritar a prova. Você vai fazer exatamente o que a prof diz. Você vai ler o enunciado, mas vai observar o que ele está pedindo. Não é ler a frase, o período que ele quer que analise. O que ele quer de você? Ele pediu a expressão destacada exerce no período a função sintática. Então, só me interessa se é função sintática, eu vou procurar o verbo. Então, o que está destacado? Está destacado aqui a linguagem, o simbolismo matemático e o raciocínio científico. Ora, só que um termo puro, destacado e sublinhado não significa nada. Para que eu saiba o que ele quer, eu preciso fazer o que mesmo? Eu preciso localizar quem, povo lindo? O de sempre, o verbo, o amor da nossa vida, a razão do nosso viver. Lindo e maravilhoso. Então, aqui você tem o verbo lembrar. Esse verbo lembrar, você vai fazer a pergunta e você vai ver que nesse contexto, como ele não veio com o pronome oblíquo se tivesse aqui a se, basta se lembrar, seria se lembrar de algo. Mas não tem. Então, se não tem se lembrar de algo, então é só lembrar. Então, basta lembrar algo. Então, quem lembra, lembra algo. Verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, eu já sei que o restante do complemento todo, isso aqui tudo, é um objeto direto. Ai, prof, mas um objeto direto tão grande, parecendo outra oração. Ué, mas dentro desse objeto direto, você simplesmente tem 3 núcleos. Você tem 3 núcleos aqui. Linguagem, símbolo matemático, raciocínio. Então, por isso que ele é grande, mas é tudo objeto direto. Então, olha aí o tamanho da questão e a gente conseguiu resolver mais rápido e não precisou ler o restante do texto. Por quê? Porque nós fomos direto ao ponto, observando o que está pedindo a questão, né? Como a questão é análise sintática e está ligada ao verbo, basta você localizar o verbo e saber perguntar. Como eu falo, quando a prof diz que o português é sem mimimi, é para dizer o seguinte, o que você deve aprender? Principalmente logo no início, toda a minha aula, meu curso de português extensivo, qualquer aula que for, eu começo sempre disso aqui. Da predicação verbal, da transitividade verbal, porque tudo que você vai fazer para frente vai precisar desse assunto, né? Então, por isso que a prof diz que é sem mimimi. Então, vamos que vamos. Próxima questão. Questão de número 5. Aqui você tem, pede para analisar a frase apresentada a seguir e está destacado aqui, né? No mar. E aí, automaticamente, você vai localizar para qualquer coisa o verbo. E aí você fala, prof, agora que deu, eu tenho 2 verbos aqui. O que eu faço? Por onde eu começo? Povo lindo, é o seguinte, você tem um verbo só ou você tem uma locução verbal. A locução verbal pode ter mais, 2, 3. Você vai localizar sempre o último verbo, que é chamado verbo principal. Esse verbo aqui, tudo que tiver antes do último, meio redundante, mas é isso mesmo, que eu posso ter 2, 3, é chamado verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar a gente usa para fazer concordância, somente. Né? Concordância de gênero, número, pessoa, e aí vai. E aí vai. E navegar é o verbo principal. Então é a ele que você pergunta. E a pergunta é, quem navega, navega. Pronto. Quem anda, anda. Quem dorme, dorme. Quem nasce, nasce. Quem cresce, cresce. Então é um verbo intransitivo. E aí a gente falou na aula passada e hoje na revisão que depois de um verbo intransitivo tem o quê?
e que a prova quer que o candidato olhe isso aqui, ó, já viu? No. Aí ele vai pensar aqui, ai, prof, aqui tem em preposição mais artigo o. Vai interessar, povo lindo, aqui nesse caso? Toda vez que tem preposição já é objeto indireto? Não. Para ser objeto indireto, o verbo tem que pedir o complemento. Esse verbo pedir o complemento? Não. Quem navega, navega. Quem anda, anda. Quem nasce, nasce. Quem dorme, dorme. Então, como ele não pediu, esse no mar aqui é o lugar. Então, ele deu uma circunstância de lugar. Ele modificou, né, onde que a pessoa navegou. Então, navegar no mar e não no rio. Então, aí, nesse caso, isso aqui simplesmente é uma circunstância de lugar, é um adjunto adverbial. Adverbial, olha só, o A vem primeiro. Adverbial, adjunto adverbial, ok? Então, automaticamente, a prova quer saber o que é no mar. A pessoa que tem dificuldade, se bem que a questão tá tão tranquila que nem colocou um objeto indireto aqui, né? Para poder confundir, já tá adjunto adverbial. Maravilha? Maravilha. Então, vamos para a próxima, porque o tempo urge. Povo lindo, essa questão é bem interessante. É mais uma questão para a gente pensar aí no verbo transitivo e saber o que é que pode ter depois de um verbo. Ai, prof, você falou adjunto adverbial e predicativo sujeito. Sim, mas eu falei também que poderia ter o quê? O próprio sujeito deslocado. Isso é muito comum. Então, você tem o SVC, mas pode esse sujeito estar fora de ordem sem problema nenhum. Aí, o seguinte, você vai localizar o verbo, que é ele que nós vamos perguntar, é ele que vai nos dar a vaga no concurso, e você vai perguntar, quem vai? Vai. Quem vai, vai. Verbo intransitivo. Quem fica? Fica. Verbo intransitivo. Ai, prof, mas o verbo ficar não é de ligação? Tá naquela lista lá que eu decorei. Pelo amor de Deus, povo lindo, para de decorar a lista. Você tem que saber como funciona. O verbo no contexto pode ser outra coisa, tá? Então é o seguinte, esse ficam aqui, ó, quem fica, fica. Quem que ficou? Os dedos, sujeito, né? Então os dedos ficaram. E aqui vão os anéis. Quem vai, vai. Quem que foi, né? Então, ó, os anéis foram. Então os anéis vão, os dedos ficam. Então, eu já sei que esses dois termos aqui, a prova queria que você achasse que era, por exemplo, objeto direto. Mas você já sabe que nesse caso aqui, sujeito, então letra A. Muito bem? Sujeito. Então, cuidado com isso aqui. O verbo ficar pode ser de ligação, pode ser verbo transitivo, pode até ser verbo transitivo direto, indireto. É o contexto que vai dizer. Então, você tenha muito cuidado falar de análise sintática, de transitividade verbal. O importante é perguntar e observar o contexto. Nunca faça pergunta assim na cabeça, pensando, decorando. Procure realmente observar o contexto. Vamos para a sétima questão. Essa sétima questão aqui, ó, nós temos, ele pede o termo sublinhado, também, respectivamente. Aqui você tem o primeiro termo sublinhado, você tem o verbo, começa por ele, quem dá algo a alguém. Então, verbo transitivo, olha aí, a prof tá com o cérebro acelerado. Quem me conhece na sala de aula sabe que eu sou assim, eu estou sempre para frente, né? Então, vamos lá, vamos voltar na canetinha. Então, é verbo transitivo direto. Tá difícil agora, né? Verbo transitivo, aqui, direto e indireto. Então, verbo transitivo, direto e indireto. Aqui, nesse contexto, a prova só sublinhou as fotografias. Então, as fotografias, eu tenho a ela. Não custa nada a gente analisar, mas a prova só está pedindo isso aqui. As fotografias é o algo dado, objeto direto. A ela, olha a preposição a aqui, tá vendo? Objeto indireto. Mas a prova está pedindo só a função do termo sublinhado. Como eu já sei que é objeto direto, por eliminação, já elimina a letra A, já elimina a letra B, e já sei que o objeto direto continua. Aí vamos para a segunda frase. Isso aqui é um período composto por coordenação, tá vendo? Ela tem uma relação de significado, mas não tem dependência sintática. Agora, os negativos ficaram comigo. Aí você tem o verbo e tá sublinhado os negativos. Aí você vai perguntar, olha aqui, olha o verbo ficar de novo, tá vendo? O verbo ficar na questão anterior foi quem fica, fica.
Aí, eu posso dizer, a menina ficou feliz, aí daria predicativo sujeito, esse ficou seria verbo de ligação. Mas aqui, né, os negativos ficaram comigo. Ficou, né, o que fica, fica com algo, com alguém. Então, comigo é o com, mais mim, que deu comigo, a preposição tá aqui. Então, isso aqui é um objeto indireto. Objeto indireto, comigo. E aqui é um verbo transitivo indireto. Então, fica atento para não achar que tudo é igual, tudo é decoreba. Os negativos aqui, o sujeito. Então, matei a charada, encontrei a minha resposta, já sei que é a letra D de dado, objeto direto e sujeito, respectivamente. Vamos que vamos? Questão de número 8. A gente tem aqui a cenário alternativo em que é análise sintática, então mais aqui, como foi combinado, análise sintática, predicação verbal e transitividade verbal, tudo a mesma coisa. Você tem aqui o foi, aí você tem uma tendência de ser do verbo ser, de fazer parte do verbo de ligação, mas para ele continuar de ligação, ele precisa ter um predicativo do sujeito. Se tiver, nesse caso já é. O verbo ser está, encontrei, tem predicativo sujeito, então eu não vou duvidar. Quem que é o mundo perdido? Brasil. Se o Brasil aqui é o sujeito, então nós não vamos ter dúvida. Se o Brasil é sujeito, é qualidade, é característica, está qualificando o sujeito, então predicativo do sujeito. Sem medo de ser feliz aqui, né, povo lindo? Se é predicativo sujeito, o termo que está grifado, predicativo sujeito, então a resposta letra E. Letra E. Questão de número 9. A questão de número 9, também se olha um texto grande, você vai ver o que é que ele quer. Então, ele está dizendo que um falso e um santo, falsificado, no contexto, exercem função sintática. Então, eu vou procurar. E aí, eu tenho uma frase, ó. Eu era, olha o verbo, um falso. Eu era um falso. Ó, eu era um falso. Um santo falsificado. Então, vamos analisar. E a prova diz que tem ali um paralelismo sintático. Ou seja, embora não está aqui na mesma frase, a outra também não tem verbo, mas a gente percebe pelo contexto que isso aqui, ó, quem que era um falso? Eu. Qualidade do sujeito, atributo do sujeito, já sei que isso aqui é um P de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação. Isso aqui é um verbo de ligação, já que é o verbo ser estar. Encontrou, tem predicativo, ele já é de ligação. Olha, gente, na hora que eu tenho aqui um santo falsificado, quem que era também um santo falsificado? Não é o mesmo sujeito eu? Então, também é predicativo sujeito. Então, essa questão está querendo saber que ela exerce função de quê? Letra B, predicativo do sujeito, os dois, não é isso? E vamos agora para a nossa última questão, que é uma questão de RBO. Lembrando que o próximo vídeo, a nossa próxima aula, eu vou fazer das particularidades do verbo intransitivo e de ligação, falar do adjunto adverbial, do predicativo do sujeito, e vou trabalhar principalmente as questões da Fundação Carlos Chagas, que mais explora isso aí. Aí, no caso, vai misturar todos os 5 tipos de verbo, mas explorando com mais atenção aí o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Bom, então vamos que vamos. Aqui na nossa última questão, você tem a prova pedir o termo destacado também. Aí, a partir disso, também ele quer classificação sintática e não morfológica. E aí, eu vou para onde? Para o de sempre, para o verbo. Separei, junto com o verbo não fica ninguém. Aí, eu tenho aqui precisa. E a pergunta é, quem precisa? Precisa de algo, de alguma coisa, precisa de alguém. Então, verbo transitivo, indireto. Se pediu a preposição, por isso que ele ficou indireto, não é isso, povo lindo? A preposição está aqui, ó, de. Então, se esse termo está completando o verbo, se é um complemento do verbo, esse verbo seja um complemento, então isso aqui é um complemento, se chama objeto indireto. Objeto indireto, muito bem. E a empresa aqui é sujeito. A empresa é sujeito. E a prova quer que você localize uma que tem o mesmo análise sintática. Aí você vem aqui, ó, tá grifado débito,
de cara você já está vendo que não tem preposição. Se não tem preposição, você já poderia eliminar, porque você sabe que aqui um é um artigo. Mas, de qualquer forma, quem paga, paga algo a alguém. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto e aqui é um objeto direto. Então, eu já sei que essa minha resposta não é. Aí, eu vou aqui na letra B. Na letra B, ó, gente, não está sublinhado, mas não custa nada. Aqui, objeto indireto, tá? Quando a gente estiver falando de aula de regência, eu vou tratar da particularidade desses verbos aqui, como pagar, como agradar e outros. Aqui na letra B, indica, né? Indica. O que indica? Indica algo. Já sei que este verbo é verbo transitivo direto e que a entrada é o objeto direto também. Até porque, se fosse objeto indireto, teria crase aqui, né? Maravilha. Aqui, povo lindo, na letra C, percebeu o problema. Quem percebe, percebe algo, percebe alguma coisa. Percebe alguma coisa, né? Deixa eu mudar aqui. Percebe algo, alguma coisa. Então, o problema é a mesma coisa. Ou é um artigo, eu já sei que isso aqui é objeto direto. Então, não está igual lá ao termo grifado lá em cima. Muito bem? Aí, você tem na letra D. Na letra D, agradou a todos. Esse agradar aqui, ó, só se você analisar, se você tem um A antes de todos, todos é masculino. Então, esse A já não é artigo. Além disso, todos está no plural. Então, povo lindo, nesse caso, agradou a alguém. Esse verbo agradar aqui, lembrando que nós temos verbo agradar com outro sentido, a gente trata em outro momento. Isso aqui, ele está como verbo transitivo direto e a todos aqui é objeto indireto. Aí, nesse caso, encontramos a resposta da nossa questão. E, por último, orientou, também a mesma coisa, a execução é feminino. Se fosse objeto indireto, teria crase, né? Então, aqui é objeto direto e, por isso, a nossa resposta é a letra D. Muito bem? Para finalizar, aqui, né, eu agradeço a vocês por mais um dia, por estar ouvindo aqui mais uma aula. Eu espero ter ajudado bastante. Peço a vocês que não esqueçam de fazer sua inscrição, né, de dar o joinha, o like, se gostou. Compartilhar com os amigos, as pessoas que você acha que está estudando também para concurso. E deixar seus comentários, sugestões. E aí eu agradeço, muito obrigada por hoje, obrigada a todos. Sempre um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.